Um dos assuntos mais polêmicos sobre a série são os seus finais, e não é pra menos, as pessoas passam anos assistindo a série, não apenas algumas horas. É um investimento muito grande, são muitos sentimentos envolvidos, então é muito frustrante quando ela deixa aquele arzinho de decepção no final. Por isso eu trouxe hoje várias séries que empolgaram muito os fãs, que são muito, muito amadas, mas que não agradaram todo mundo nos finais. Tá preparado pra descobrir quais são? Começar com mega polêmica, vamos falar de How I Met Your Mother. Foram 9 anos acompanhando a vida amorosa do Ted e várias lições de relacionamentos, de amizade, de amor, de trabalho, de amadurecimento, enquanto a gente tentava montar o quebra-cabeça que era a vida do Ted, tentando achar o amor da sua vida. Os criadores e roteiristas da série disseram que o final já estava planejado desde o começo, mas a gente sabe que todos eles falam a mesma coisa. E foi meio que um balde de água fria para os fãs que estavam esperando para conhecer a tão famosa mãe, só que, spoiler, ela acaba morrendo no último episódio. What? Ou seja, o Ted passa 9 temporadas contando a vida dele pros filhos e no final ele tava viúvo. E pro desespero de muita gente, ele continuava apaixonado pela sua amiga Robbie. E aí, o que você acha? Foi um bom final ou foi um final ruim? Deixa aqui nos comentários. That's it. No. I don't buy it. Considerada a melhor sitcom de todos os tempos, Seinfeld terminou no auge. A sitcom, que era basicamente sobre o nada, tinha várias situações inusitadas que rendiam episódios incríveis. Ela era tão famosa que o último episódio na série resultou na terceira maior audiência de toda a TV americana. E é claro que não agradou todo mundo. O final é bem simples. Eles estão numa cidade diferente e eles testemunham um assalto. E em vez de ajudar, obviamente, eles dão risada da situação. That's a shame. Só que nessa cidade é proibido não prestar socorro e eles vão presos por causa disso. Durante o julgamento deles, vários personagens importantes que passaram pela série são chamados para testemunhar contra eles e falar todas as falhas de caráter que eles já tiveram em todos esses anos. A série termina com todos eles dentro de uma cela de prisão e o Jerry tá fazendo stand-up pros detentos. Muita gente na época reclamou dizendo que eles não ousaram no final e que o último episódio foi basicamente uma recapitulação. The second button is the key button. It literally makes or breaks the show. A verdade, a expectativa estava tão alta que vários canais mudaram a própria programação para todo mundo conseguir assistir ao último episódio. É muita pressão. Larry, we already screwed up one finale. We can't do another. We didn't screw up a finale. That was a good finale. Uma das maiores decepções para muita gente é o final aberto, aquele famoso ué, acabou? E Sopranos leva o primeiro lugar nisso. A vida do mafioso Tony Soprano deu início à chamada Era de Ouro da TV. E muito antes de Game of Thrones, The Sopranos reinou absoluta por 12 anos como a série mais assistida da HBO. Talvez por isso mesmo seu último episódio tenha dado tanta polêmica. Na última cena, o Tony, que era sim um mafioso sem escrúpulos, mas um ótimo pai de família, está no restaurante jantando com a sua família e como um bom mafioso, ele tá sempre atento para todos os lados. A porta do restaurante se abre, Tony olha e... tela preta, sobe os créditos, acabou a série. Apesar de ser um final bem corajoso, deixou alguns fãs bem pistolas, sem um desfecho claro do que aconteceu depois de 6 temporadas. Alguém entra no restaurante e mata o Tony, ou a tela preta é um ponto de vista do Tony após a morte, ou ele sobrevive, ou ele tá vendo a própria filha, o que aconteceu? Nunca saberemos. Pra continuar nessa lista, nada mais, nada menos do que Dexter. A série começa com um anti-herói muito bem construído, personagens secundários que são interessantes, não são só panos de fundo, e vilões muito carismáticos. O público se identifica com ele graças à narração dos seus pensamentos e ao fundamento das suas ações, porque é muito fácil a gente gostar de um serial killer que só mata serial killers, né? Provavelmente, o grande erro de Dexter foi ter se estendido mais do que deveria até a 8ª temporada, e aí o personagem perdeu a essência, perdeu o arquétipo dele. O último episódio tem furos tão grotescos que nenhuma crítica conseguiu explicar. O protagonista Michael C. Hall defendeu a decisão dos roteiristas, dizendo que esse cenário que ele perde a família e principalmente a irmã é uma combinação dele da compulsão de matar e um desejo de ter uma vida moralmente correta. E que depois de anos tentando encontrar um equilíbrio, ele percebe que todas as pessoas ao seu redor estão correndo perigo e ele decide passar a vida sozinho. Até que a explicação faz sentido, mas não agradou os fãs. Bom, eu simplesmente amo essa série. Pra fechar a lista, a gente vai falar do final de Lost. Depois de quase 10 anos do final da série, ainda tem os órfãos de Lost, tipo eu, debatendo o final. E não é à toa, é claro, porque a série é sobre o grupo de sobreviventes do voo oceânico 815 que ia de Sydney pra Los Angeles e cai numa ilha misteriosa, com certeza revolucionou a TV. Com a sua narrativa, seus inúmeros mistérios e seus personagens cativantes, é justamente por isso que o final decepcionou tanta gente. Lost era o tipo de série que não acabava quando os episódios terminavam. Na internet
existia um monte de análise, um monte de debate, teorias e conspirações sem fim que só alimentavam o monstro da expectativa pro final. O que é a fumaça preta? O que são os números? O que é a ilha? Eles estão mortos o tempo todo? E pra criar mais confusão na nossa cabeça, na última temporada surgiu uma realidade alternativa onde nenhum deles tinha caído na ilha, mas no final era só uma simulação do pós-morte. Ficou confuso, né? A verdade é que grande parte das respostas foram dadas, mas isso não significa que agradou todo mundo. Lost exigiu muito do seu público e o público exigiu de Lost no final. Ai, não, eles não estavam mortos desde o começo da série. You're real. Everything that's ever happened to you is real. All those people in the church, they're all real too. Essa foi a nossa lista de séries com finais polêmicos. Se eu esqueci de falar alguma, comenta aqui e me responde. O que é mais importante, a jornada ou o final? E não esquece de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar pra todo mundo, ativar o sininho e te vejo no próximo vídeo.